Uzumaki é um anime baseado em um mangá do Junji Ito que vai seguir personagens em uma cidade pequena que é amaldiçoada por formas espirais. As pessoas ficam obcecadas por tais formas, algumas vão à loucura e vários acontecimentos sobrenaturais ocorrem a partir disso. O anime teve ali vários problemas de produção, principalmente depois do episódio 1, e aí a qualidade técnica caiu, ou pelo menos se tornou bastante irregular, e isso fica evidente na animação. Mas eu acho que apesar de tais problemas, ainda é uma adaptação bem interessante, porque no fim das contas, porque apesar de tudo isso, ela concretiza uma certa atmosfera sombria e degradante do mangá, que é bem particular, né? Acho que a melhor coisa do mangá é uma atmosfera que o autor define e a forma que aquilo vai evoluindo aos poucos. No começo, a questão das espirais soa meio aleatória, meio forçada até, porém é uma maldição que cria um mal-estar, cria ali um senso de degradação em tudo, que é bem interessante e que possui também um lado meio gore, bem gráfico, né? É um trabalho que vai lidar muito bem com esses dois lados, com a questão mais atmosférica e a questão mais gore, mais gráfica. E na questão atmosférica, ele lembra até os filmes do Kiyoshi Kurosawa, porque o Kurosawa tem essa questão de partir de premissas meio arbitrárias, mas que evoluem para algo, para uma vibe estranha e fascinante ao mesmo tempo. E aí os filmes do Kurosawa se tornam mais sobre essa vibe estranha do que sobre qualquer outra coisa muito específica. Acho que a questão do Uzumaki é parecida, é uma obra muito mais sobre essa vibe, essa atmosfera, do que sobre, digamos, o real motivo das espirais. As espirais até revelam coisas que já estão implícitas ali, questões ali sobre uma sociedade moderna que busca a atenção dos outros na mesma medida que se aliena nos seus próprios desejos. O modo como alguns ali ficam loucos revela esse aspecto comportamental. E o anime, apesar de ser curto e ter assim questões técnicas bem problemáticas, capta isso ao seu modo. É interessante como o anime é fiel ao mangá, principalmente nas composições dos painéis, e até tem algumas questões do traço do próprio autor, mas ele também faz coisas bem particulares que estão ali, digamos, mais no anime. Acho que o próprio uso do preto e branco no anime é bem específico. Eles usam um branco mais luminoso, um branco ali que destaca os personagens e torna eles realmente mais luminosos em certos momentos, o que cria um contraste bem interessante com o fundo e até passa uma sensação de que eles já são meio que espectros, sabe? Ou já são constituídos de uma certa matéria mais maleável ou algo assim. Em certos momentos, eles também usam rotoscopia e isso torna os movimentos dos personagens mais fluidos, mas não totalmente naturais. Parece que os personagens estão sempre em um meio termo, em um estado ali ambíguo entre pessoas reais e espectros que vivem ali, que rondam por ali. E mesmo nos episódios mais fracos, em termos técnicos, eu acho que isso ainda funciona, porque sempre rola uma estranheza na forma em que as pessoas se expressam ou se movimentam. Claro que em alguns momentos você percebe que a animação é fraca, é uma animação muito parada às vezes, e até o traço
dos personagens não tá tão desenvolvido em alguns momentos, mas mesmo assim eu acho que essa vibe permanece, essa boa atmosfera permanece. E eu também acho a estrutura muito boa, diferente do mangá em que o autor separa alguns núcleos em capítulos. No anime tudo acontece de forma paralela e devido a isso a história evolui de maneira bem orgânica. Até acho que o início do anime evolui de maneira mais orgânica que o início do mangá. Eles cortam muita coisa do mangá, mas conseguem manter o essencial. E como o mangá tem bastante material, o anime sempre se mantém bastante dinâmico, sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que o mangá, sim, é melhor, é mais profundo, é mais complexo, mas esse começo do anime me parece um pouco mais dinâmico e talvez melhor que o mangá, pelo menos ali. Eu sei que muita gente reclamou desse anime e de fato existem questões técnicas que decaem bastante após o episódio 1, mas eu acho também que nem toda obra precisa ser extremamente virtuosa tecnicamente para ser interessante. O ideal seria, claro, todos os episódios terem a mesma qualidade. É sim um anime irregular, não dá pra negar isso, mas eu acho que ele mantém essa boa atmosfera em quase tudo. Ele tem uma estrutura muito boa, o modo como as situações se intercalam é bem interessante, até ressignifica algumas coisas do mangá por esse modo aí que ele vai intercalar mais núcleos distintos. E no fim das contas, me parece que a essência da obra do Junji Ito é essa vibe, é essa atmosfera pesada e sombria, e são as nojeiras que o Junji Ito intercala com a questão atmosférica. Não é um negócio tecnicamente virtuoso, mas ele conserva essa essência de algum modo. Eu entendo que o público de anime é um público bem exigente nesse aspecto, mas eu também acho que às vezes rola uma certa obsessão por movimentos por cenas naturais, fluidos e perfeitos na animação, quando que, em alguns casos, a coisa vai funcionar mesmo se isso não existir, sabe? O legal da animação é justamente apresentar uma nova mediação estética para a realidade. Então, acho que apesar das questões técnicas, muita coisa aqui funciona, e mesmo que a equipe tenha mudado, que os estúdios tenham mudado, acho que a obra do Ito é tão poderosa e já possui essa base estética tão forte que ela vai conseguir inspirar mesmo um projeto problemático como esse aqui. Adoraria que as condições fossem melhores. Não é uma obra-prima, mas eu gostei dessa adaptação.